Pessoal, hoje é a nossa quinta aula sobre história do cristianismo. Nós falamos aqui que a história, no caso aqui, a história do cristianismo, nós dividimos em 3 etapas. São 3 módulos dentro do seminário. E nós estamos no segundo módulo de história do cristianismo. No primeiro módulo, nós olhamos para a história do cristianismo a partir das lentes, usando como lentes as cartas apocalípticas de João, as 7 igrejas da Ásia. Usamos as lentes das cartas para observar os períodos da história em que a igreja, naquele período, se comporta como aquelas cartas apocalípticas. Entenderam isso? Então, nós falamos no primeiro módulo, lá no módulo 5 do seminário, a gente fala sobre a história do cristianismo, parte 1. Nós vamos apresentar os primórdios da igreja, a igreja nascente. Aí a gente vai ler a carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse. Depois, nós vamos observar a era de Esmirna, a carta à igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que vai morrer nas arenas e ser queimada pelos Césares do passado. O primeiro período vai desde a ascensão de Jesus ao céu, no ano 33, e vai até o ano 100, a morte do último apóstolo, João, depois que escreve o Apocalipse. A segunda carta, ela vai desde a morte de João, ali por volta do ano 100, de 96 a 100, e chega até o ano 313, que é o ano da conversão do imperador Constantino, que ele pseudo se converteu, fingiu que se converteu e entrou para uma das tribos da igreja e foi fazer parte do grupo jovem. Não, nada disso. Ele achou que se converteu também. E aí, não faz isso não me enrola não. Mas então, o terceiro período, que é este que nós estamos estudando, a terceira e a quarta carta, o período da igreja de Pérgamo, a igreja imperial, a igreja que vai ser apadrinhada pelo imperador que acaba de dizer que é crente. Essa igreja, ela vai sair das catacumbas e se mostrar para o mundo. Ela vai sair da perseguição para o elogio, para a apresentação pública, e vai começar a ganhar privilégios do Estado. Seus bispos, que antes eram queimados a fogo e dados aos leões para comer, agora serão financiados pelo Estado. E essa parceria, essa aliança da igreja com o Estado vai transformar a igreja que antes era perseguida e morta, mas pura e santa, em uma igreja corrompida. A igreja lentamente vai se travestindo de Estado, e quando chega no ano de 476, agora essa igreja se torna a igreja, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, achei. Essa igreja agora é a igreja de Tiatira, o período de Tiatira. Vamos achar aqui. Esse juiz, ele vai se apresentar a essa igreja como filho de Deus, porque essa igreja, ela não adora o filho de Deus, ela adora a mãe de Deus, ela adora a rainha dos céus, ela adora uma deusa e não o filho de Deus. Essa igreja, ela é idólatra, e nós falamos bem sobre isso a semana passada. Essa igreja, ela tem a égide de Jezabel. Ela é dominada por uma mulher que se diz profetiza. E nós sabemos bem, falamos que a igreja se travestiu de império. E os deuses pagãos do império entraram para a igreja com nomes cristãos, de mártires cristãos. Essa igreja agora vai adorar os deuses pagãos com o nome de cristãos e vai dar a eles o status de santo. Vai ser santo para todo lado. Vai ter Santo Antônio, São Pedro, São João. Só falta Santa Rita dos Pastéis. Tem muito santo. Muito bem. O próprio nome Tiatira significa domínio feminino. Haja vista que já não se ora mais o Pai Nosso, mas a Ave Maria. Vamos lá. E aí, o posicionamento da igreja diante do contexto em que ela está inserida faz toda a diferença. Ok?
mais do que nunca, a igreja precisa ser firme contra as heresias e posicionar-se contra os ensinamentos de Jezabel. Por isso, qual é o antídoto? Conhecer as Escrituras. Amém. Uma das marcas dessa igreja da era de Tiatira é que a Bíblia, a palavra de Deus, os arcanos sagrados foram tirados da mão do povo. A Bíblia só podia ser escrita em latim e o povo não dominava, porque os clérigos, o alto clero romano determinou que só quem podia aprender o latim e por conseguinte ler as escrituras eram os padres, os croatas. E aí a Bíblia saiu da mão do povo, o povo se movia agora por gravuras. Por isso as igrejas católicas são tão cheias de imagens, porque o povo não lia as escrituras, eles viam como crianças histórias em quadrinhos, eles viam a via sacra desenhada nas paredes do templo. Eles conheciam o Evangelho por gravuras e não por palavras, porque os padres rezavam as missas em imagem: vis, caros, vis, filho de Deus, em nome de Pátria, de Filho e do Espírito Santo. Era por aí. E esse era o canto, vocês deveriam saber, vocês fazem parte da igreja do Ministério Apacentar, cujo pastor é o pastor Marcos Gregório, e esse que eu apresentei é o canto gregoriano. Vamos lá. Essa igreja recebe uma promessa muito grande: dar-lhe a estrela da manhã e poder sobre as nações. Vamos lá. Contexto histórico, eu não vou falar sobre isso muito não, mas a Europa desse tempo era uma Europa fechada. A Idade Média, a Idade Medieval, ela é marcada por um tempo de ignorância. Por isso é cognominada a Idade das Trevas. Por quê? Porque, primeiro, o Estado se travestiu de igreja, ou a igreja se travestiu de Estado. E quem mandava no mundo, tirava e colocava os reis, era o Papa. O imperador deixou de existir, o Império Romano caiu, mas levantou-se um outro império, maior e mais forte do que o anterior. Esse não era mais um império político, mas um império religioso. Se o império político de Roma dominou belicamente o mundo com mão de ferro, agora o império da religião domina, além das armas, o coração e a mente das pessoas. As pessoas são escravizadas não só no poder da espada, mas também nas suas convicções, nos seus princípios e valores internos. Pessoas que agora vão viver esmagadas diante de uma religião que vai obrigá-los a pagar penitência, a se penitenciar por coisas que a Bíblia deu como bênção. O sexo, mesmo no casamento, vai ser uma coisa pecaminosa. Vai ter que fazer buraco no lençol para ter alguma relação com a esposa, porque ver o corpo nu era pecado. Vão dar status de pecado a coisas que a Bíblia chama de bênção. Por isso, tudo isso por quê? Porque a palavra de Deus saiu das mãos do povo. O povo não tinha mais acesso. O povo se guiava pelo que os clérigos diziam: isso pode e isso não pode. Quem determinava o certo e o errado era o alto clero e não a palavra de Deus. A palavra de um monge, de um padre, de um clérigo era a palavra definitiva, e no caso do bispo de cada cidade era a palavra que podia matar ou fazer viver. Os bispos de cada cidade ganharam status de autoridade máxima da cidade. Os reis do passado, na Idade Média, eles podiam ter o sangue azul, eles podiam ser descendentes da realeza, mas se não fossem confirmados pelo bispo da cidade, ungido diante do povo, não podia reinar. Tudo isso fazia com que o povo fosse massacrado. E aí, vamos seguir. Nós não saímos do lugar. Bom, nós
Sim. E então o imperador começou a dar poderes especiais ao bispo de Roma. Aí nasceu a supremacia do bispo de Roma, que se tornou bispo primaz. Antes todos eram iguais, depois ele passou a ser diferente. E, irmãos, toda vez que alguém se torna absoluto, o diabo tem um alvo. Alguém pode dizer que nesse tempo que a gente está vivendo é uma bagunça, é pastor para todo lado, é bispo, é apóstolo, e cada um que abre a sua igreja. Isso não é bom. Essa bagunça realmente tem que parar, tem que ter limite, verdade. Porém, por outro lado, é bom, é do prazer de Deus que haja vários cabeças da igreja. Jesus escolheu 12 e não deu poderes especiais a nenhum deles. No dia que eles pediram para ser diferente dos demais, no caso dos filhos de Zebedeu, Jesus condenou a atitude. A mãe deles pediu: você não pode fazer meus filhos ficar uma à direita e outra à esquerda, ou seja, se a tua mão direita e esquerda ser proeminente sobre os outros. Jesus respondeu: olha, não. Primeiro que quem faz isso é meu pai, começa por aí. No dia que eles chegaram, achando que era alguém, Jesus mandou eles pregar, vai pelas ruas e aldeias, pregando o evangelho de 2 em 2, e eles foram, e eles voltaram maravilhados, porque davam ordem aos demônios, e até os demônios obedeciam a eles, e eles voltaram achando que era alguma coisa. Jesus, tu não está sabendo não, até os demônios nos obedecem, a gente é o cara. E Jesus: não, esse cara sou eu. E aí Jesus vai falar para ele: não se alegra nisso não. Não se alegra pelo quanto Deus te usa não, meu irmão. Não se alegra por ser um bispo, um pastor, um apóstolo, quase Deus, Jesus Júnior. Não! Títulos ficam aqui. Alegre-se, pois pelo seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Aleluia. Muito bem. E aí vamos continuar. Então, é criada uma coisa chamada, que foi criada lá no inferno. E algumas reuniões lá no inferno, de vez em quando, eles criam alguma coisa que se juntam. E eles criaram lá na Idade Média o Tribunal da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, era o Tribunal da Diabólica Inquisição. Agora, há pouco tempo, teve outra reunião lá no inferno. O Satanás abriu uma lan house no inferno e mandou os demônios tudinho fazer cursos de informática. E eles estão tudo, sabem tudo de computador. E aí nasceu o Pokémon. Deixa eu falar, isso é outra aula. Muito bem. A espada sanguinária da Inquisição. As heresias que nasceram lá nesse tempo, eu não tenho tempo para falar sobre isso, lê a sua apostila, tá? Aí cria-se o celibato. A doutrina criada para evitar problemas econômicos e jurídicos da igreja em relação à família dos bispos e presbíteros. A controvérsia ocorreu durante o papado de Gregório VII. Olha o pastor Marco Gregório de novo. O pastor é famoso lá na história da igreja. Levou o povo da Alemanha e Itália a perseguir centenas de famílias de clérigos casados, cujas esposas foram tratadas como prostitutas, enquanto muitos bispos mantinham suas amantes. Uma das coisas que fez Martinho Lutero se revoltar e escrever as 95 teses e pregá-las na porta do castelo de Wittenberg foi que quando ele foi, disseram que ele estava errado, condenaram ele porque ele tinha levantado um movimento e ensinado que venda de indulgência era errado, e ele decidiu ir a Roma, perguntar ao Papa, saber se estava certo ou se estava errado. E quando lá chegou, ele ficou impressionado que as prostitutas estavam em volta do Vaticano. E os clérigos eram seus clientes. Vamos lá, só vai ter prostituta onde tem cliente, né? E justamente ali não era para ter, mas era ali que era o formigueiro das prostitutas. Por quê? Não podendo casar, os padres, bispos iam à festa. Você está entendendo? O celibato, diga-se passagem, ele, vamos ver um pouquinho na cronologia aqui. Aliás, lê isso aqui que eu botei aí.
Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão, sogra de Pedro, logo Pedro era casado, estava com febre alta e pediram por ela. E Jesus cura a sogra de Pedro. Dizem até que foi por isso que Pedro pegou Jesus. Mas isso é outra conversa. Não, pula essa parte, sai fora. Deixa eu falar. Mas olha só, se o apóstolo Pedro foi o primeiro papa, é o que alega a Igreja Católica Apostólica Romana, por que os padres não seguem o exemplo de Pedro no se casam? É pertinente a pergunta. Mas vamos lá. Feita por um pastor dessa igreja aqui, chamado Carlinhos. Vamos lá. Desenvolvimento do poder papal, origem do papado, não vou falar sobre isso, não, as cruzadas, depois eu falo das cruzadas. Mas alguns dias atrás o senhor falou porque eles casavam e depois começou essa legislação. Sim, é o que eu vou dizer agora. Até o ano, eu estou tentando achar aqui a cronologia. Porque a atual Inquisição não tem, cadê a cronologia? Aqui. No ano 1073, está ali, ó. 1073, esse aqui, ó. Hildebrando chega à cadeira papal, tomando o nome de Gregório VIII, foi o responsável por implantar a doutrina do celibato na igreja. Até 1073, os padres, bispos, clérigos casavam. A igreja passou 1000 anos com os padres casando. Só depois de 1073 anos é que o Espírito Santo, lá no céu, olhou para o Pai e para Jesus e falou assim: eu esqueci uma coisa, vou lá embaixo. O que foi? Eu esqueci de avisar, não pode casar. 1073 anos depois. Fala. Mas embasado em quê? E ele celibato? Simples. Por que eles instituíram o celibato? Não foi embasado nas escrituras. Não. Foi por uma questão política. Por quê? Nessa época já estava instituída a religião romana. Para ser padre, para ser bispo, para ser clérigo, tinha que entrar pelos mosteiros. Nos primórdios da igreja, lá no nascedouro da igreja, os líderes da igreja eram levantados no meio do povo, pelos apóstolos, pelos líderes. Pregavam-se, Paulo mesmo, Paulo prega, levantou a igreja. O povo creu, ele via quem tinha chamado, separava, ordenava, toma conta, eu vou fazer a obra do evangelista, toma conta deles, cuida dos irmãos, como irmãos, dos pais, como pais, e seja o exemplo dos fiéis. E ir embora, não tinha apego pastoral, Paulo tinha a alma de missionário. Agora, com o passar do tempo, e aí a perseguição fez com que isso acontecesse normalmente, do mesmo jeito do antigo. Só que quando Constantino se finge cristão e a igreja começa a ganhar o status do Estado, e os bispos começam a ser financiados pelo Estado e ganhar proeminência diante do povo, começam a ser respeitados como autoridade não só espiritual, mas também local. E aí, o que acontece? Com essa questão, para ser agora padre, vai ter que entrar pelos mosteiros. Criados os mosteiros, que são escolas de padre. Entenderam? E para entrar no mosteiro, tinha que pagar um dote. Tinha que ser filho de rico, porque pobre não botava filho lá. Entendeu? Tinha que ser assim, era a Harvard da época. E todos os nobres queriam ter um filho, pelo menos no clero, porque isso trazia benefícios para a família. O clero era a autoridade máxima na cidade. Nem o prefeito, nem o delegado mandavam mais do que o bispo. Entenderam isso? E aí, para entrar nos mosteiros, tinha que pagar alto dote. Isso selecionava os filhos, os pais, como filhos de pessoas ricas, de famílias muito ricas. E aí surgiu uma questão: qual? Essas famílias, porque o mundo sempre foi do mesmo jeito. Rico tem pouco filho, pobre tem filho demais. Nunca foi diferente. Você está entendendo? Então, normalmente, os filhos de rico, o filho que estava lá no mosteiro, às vezes era o único filho. E aí a riqueza dele, a herança da família ia para ele.
Se ele tivesse filho, ficava para os descendentes. Se ele não tivesse, ficava para a igreja. E é isso que a igreja queria. Então, ordenou-se o celibato, porque tudo que pertencesse, toda a fortuna dos agora padres, quando eles morressem, passariam à igreja. E mais, porque na Idade Média se instituiu o voto de pobreza dos padres. Então, todo filho de nobre que agora era padre fazia o voto de pobreza, logo sua fortuna era doada para os cofres da igreja. Santa Madre Igreja. Entenderam isso? E essa fome nunca acabou. Mas vou continuar. Pastor? Vamos seguir. Pode falar, pode perguntar. Sobre o Lutero, tem uma corrente que diz que quem pregou as 95 teses foram seus seguidores, que ele estava preso. Nesse caso, não, foi ele o próprio mesmo. Lutero que pregou. Foi ele mesmo. O próprio Lutero. Ele pregou as 95 teses, quiseram prender ele, não conseguiram. Se Lutero fosse preso, ele seria morto. Pelo contrário, ele pregou as 95 teses, ele foi chamado à reunião do Papa em Worms. Filipe Melanchthon diz para ele: não vai, se você for, vão matar você igual mataram João Lúcio. E aí ele diz: não, ainda que haja tantos demônios em Worms como telhas nesse telhado, todavia eu irei em nome dos seus exércitos. Ele foi. Chegando em Worms, ele conseguiu humilhar os delegados que estavam defendendo a encíclica papal. E ele estabeleceu, e o povo estava do lado de Lutero. E quando ele saiu dali, eles perderam a reunião, eles perderam no debate. Mas o clero, o alto clero, já tinha decidido matar Lutero. Quando ele saiu, porque o rei Carlos V tinha dado um salvo-conduto: pode vir que você não morre, e eu vou proteger você. E o rei era a autoridade naquele lugar. Mas só que quando ele saiu, eles não podiam matá-lo ali, que daria uma guerra. Então, armaram uma emboscada para matar Lutero na saída de Worms. Só que o rei foi mais inteligente, armou uma outra emboscada antes da emboscada deles. E raptou Lutero. Antes de chegar na emboscada do Papa, Lutero ficou 2 anos desaparecido, sem ninguém saber se tinha morrido ou estava vivo. Nesses 2 anos foi quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E aí saiu a Bíblia traduzida por Lutero, a versão luterana. Mas vamos aqui, vamos continuar. O auge do papado, as cruzadas, gente, foi uma coisa de louco. Começaram a mandar os homens em nome de Deus para arrancar os sarracenos lá da Terra Santa. Querendo dizer que a Jerusalém que hoje existe lá na Palestina era a Jerusalém da Bíblia, a nova Jerusalém, quando Deus nunca prometeu isso a ninguém. Ok? Muito bem. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, então a gente vai. Vou passar o que eu tenho que passar, senão não vai dar tempo mesmo, e aí vocês vão ficar sem ver. Então eu vou passar logo o filme aqui, que aí vocês dão uma. Ok? Vamos lá. Inquisição, face negra. Tribunal da Santa Inquisição foi o pior capítulo da história da igreja da Idade Média. Essa igreja, que se dizia cristã, começou a matar o que eles chamavam de herege. Apenas discordar do que a igreja ensinava era considerado bruxo, herege. Falei na aula passada aqui. Muitos dos bruxos da Idade Média que foram queimados em fogueiras, na verdade, não estou dizendo todos, tá? Estou dizendo muitos. Não confunda as coisas. Muitos, não todos, mas muitos dos bruxos que nós vemos nos filmes hoje, que foram queimados na fogueira, em nome da igreja, como bruxos, e de dentro da fogueira proferiam maldições, na verdade eram crentes de verdade, cheios do Espírito Santo, que tinham poder e autoridade para curar em nome de Jesus. Só que como é que ia explicar uma pessoa colocar a mão sobre uma pessoa que estava com a febre espanhola, que matou 1/3 da humanidade do tempo, da época, 1/3 de todas as pessoas vivas da Idade Média morreram com uma peste chamada a peste espanhola, a febre espanhola. Matou 1/3. Se a pessoa tivesse sintomas, era separada e levada para longe, porque era altamente contagioso. Morreram muitas, mas muitas pessoas.
E eles nem eram enterrados, porque as pessoas tinham medo dos cadáveres, de pegar. Então eles eram jogados em valas abertas, ou algum precipício que tivesse, jogavam lá embaixo. Entendeu? Com medo da doença. Foi assim, mas os crentes iam lá, colocavam a mão e a pessoa ficava curada. E aí, como explicar os clérigos, os padres, os bispos, as autoridades eclesiásticas, que não tinham poder para expulsar nada de demônio da enfermidade, porque eram vendidos e corrompidos, viviam uma religião de fachada? Como é que eles iam explicar que uma pessoa do povo tinha poder de Deus para expulsar demônio e enfermidade, e eles que usavam batina não tinham? Era mais fácil condenar, eles tinham poder para isso. Determinava, você é bruxo. E aí levavam para um tribunal, examinavam do jeito deles e depois declaravam. Só que essa pessoa não tinha poder de resposta, não tinha como se defender, não havia advogado de defesa, não. Eles eram a autoridade máxima. Se os três concordassem, está feito. E a fogueira, enquanto o interrogatório está sendo feito, a fogueira está sendo montada lá fora. Já saía amarrado, manietado, boca fechada, e às vezes com um capuz para não ver, e direto para a fogueira. Não havia como escapar disso. E alguns deles, crentes que eram, profetizavam de dentro do fogo. Olha, Deus está mandando dizer, vai acontecer isso, isso e isso, com aqueles que os fizeram. E isso acontecia. E aí, para quem estava ali vendo, é bruxaria, é maldição. Você está entendendo o que eu estou falando? John Hus, honra e glória do Evangelho da Pré-Reforma. A gente vai ter uma aula sobre isso lá na frente, quando falar de História da Igreja, parte 3. A gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. A igreja da Reforma, a igreja do Avivamento e a nossa igreja, a igreja nova. Vamos lá, volta para cá. E aí, John Hus foi queimado na fogueira. Fizeram a mesma coisa que fizeram com Lutero. Só que no caso de John Hus, ele não foi salvo. Ele foi para a fogueira mesmo. Só que de dentro da chama, Hus em alemão significa cisne, não, ganso. E aí, de dentro da fogueira, ele disse: vocês podem matar a esse ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, e a esse vocês não poderão queimar. Exatamente 100 anos depois, estava Martinho Lutero na porta do castelo de Wittenberg, pregando as 95 doses. Mas não é essa a aula é Idade Média. Vamos lá, vamos ouvir isso aí. Século XII. Idade Média. Idade das Trevas. A Igreja Papal se encontra em pleno domínio do seu poder estatal. O cristianismo romano se tornara a religião oficial de todo o Império. Os deuses pagãos e seus templos foram abolidos. Hoje, o que restam deles são apenas ruínas. O paganismo foi definitivamente abolido, porém a sua essência havia se infiltrado de modo sutil no seio da Igreja. A veneração íntima aos santos substituíra o culto aos deuses pagãos. A Saturnália foi substituída pelas comemorações do Natal em 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do deus Mitra, e o antigo Festival dos Mortos pelo Dia de Finados. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. A Igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos, como o sinal da cruz, o batismo infantil e entre tantos outros, além do purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas
até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências, as quais eram uma espécie de passaporte para o paraíso e de perdão dos pecados, e envolvia vastas somas de dinheiro aos cofres da igreja. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Wolfram, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Os verdadeiros fiéis eram muito poucos. Perdeu-se de vista o brilho da luz do Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Todos os que resistissem ou fossem contrários aos dogmas da Igreja Papal eram considerados hereges e entregues às autoridades do Estado para que fossem punidos. As penas variavam desde o confisco de bens e perda de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. E estava então instituída a Inquisição Católica. A Inquisição da Igreja Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade e se alastrou por toda a Europa. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir, e isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Os inquisidores católicos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes, e depois paravam a tortura, de forma que a vítima revivesse, e depois pudessem ser torturadas novamente. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte. Pesquisando os instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que esses não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço.
Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda. Permaneciam assim exposto por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente. Eram colocados sobre uma grelha de ferro e assados, ou dentro de um boi de bronze sobre o qual era acesa uma fogueira. Outros tinham os olhos e a boca queimados com fogo. Outros eram forçados a sentarem nu sobre uma cadeira de ferro incandescente. Também eram forçados a caminhar em cima de brasas, enquanto chumbo fundido ou outra substância corrosiva era derramado sobre suas cabeças. Lançados num buraco cheio de brasas, queimados em estacas, jogados dentro de uma fornalha. Uns eram apunhalados, outros tinham os membros amputados um por um até a morte. Decapitados com espadas ou machado, perfurados com uma lança. Outros eram usados como cobaias para alvo de arqueiros. Cerrados ao meio, golpeados na cabeça, braços e pés amputados. Traspassados com estacas pontiagudas, a barriga era aberta e as vísceras arrancadas. Esfolados vivos. Uns eram presos pelas pernas aos topos de duas árvores vizinhas, curvadas, que eram soltas em seguida. Outros eram perfurados com espinhos debaixo das unhas dos pés e das mãos. Os mártires eram presos numa rede e expostos a touros selvagens jogados ao chão, nus para serem devorados por cães ferozes, amarrados para serem dilacerados por animais, arremessados de lugares altos, presos em caixas de chumbo e atirados em um rio, ou costurados em um saco com uma vibra e lançados ao mar, pendurados pelo queixo ou pendurados com peso sobre os ombros, presos em roda onde eram rolados sobre pontas afiadas ou sobre uma fogueira acesa, estirados sobre um cavalete ao ponto de terem os braços e pernas deslocados, colocados em barcos em chamas e lançados ao mar. As mulheres tinham os seios amputados, os homens a língua cortada, os dentes arrancados ou o olho perfurado. Outros eram presos nus em cavalos indomados e arrastados sobre terreno pedregoso. Também eram enterrados vivos completamente ou até o pescoço. Todos estes suplícios, os mártires sofriam com resignação, sabendo que teriam uma recompensa celestial reservada para eles, a qual é sobreexcelente a dor física ou humilhação a qual foram expostos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem alguém aí que é o segredo da Idade Média? Hein? Se fosse hoje, esses sofrimentos iam ser maiores. Por exemplo, eles iam colocar coisas ainda mais pesadas, mais cruéis. Por exemplo, deixar você sem Facebook uma semana. Comandado pela Dilma. Tirar o WhatsApp da sua mão. Já pensou? Tinha gente que ia se matar. Queridos, é para tirar um pouquinho a seriedade do momento.
Mas é assim. Muita gente já morreu por causa desse evangelho. E um detalhe, essas pessoas morriam, eles preferiam a morte de tortura a negar o evangelho ou a negociar seus valores. Nós, hoje, vendemos Jesus por muito menos. Tem gente que tem o disparate de falar assim: não, mas isso não tem importância não. Dá para ser crente assim também. Fazendo coisas que o evangelho diz não pode. Praticando coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Mas por quê? Se nós dissermos para uma multidão de cristãos no Brasil: quantos querem mudanças? Todos levantam as mãos, porque eles querem mudanças na sua condição financeira. Mas se perguntar quantos querem mudar, ninguém levanta a mão. Lamentavelmente. Mas vamos lá. Falamos sobre o Tribunal da Santa Inquisição. E aí, uma coisa puxa a outra. Depois veio a venda das indulgências. Isso foi o estupim da reforma. A venda de indulgências, olha lá. A venda das indulgências. Venda de indulgências, na prática, era a venda de perdão antecipado para o mal que se pretendia praticar. Bem, gente, aqui tem a cronologia, tá ok? Desse período. Desde que, na verdade, a gente começa lá em 313 e vem descendo. E aí vem aqui, ó, no ano 600, o começo histórico do papado. O Gregório I denominou o primeiro Papa. Até o ano 600 da era cristã, nunca existiu Papa. O Papa não foi, o Pedro não foi o primeiro Papa. Ok? Na realidade, diga comigo, se Pedro foi o primeiro Papa, ele mesmo não sabia. Outra coisa, o celibato começou no ano 1073. Até o ano 1073, os padres casavam. E a gente tem aí, houve uma mulher que foi Papa, Papisa Joana. Eu vou trazer aqui, não agora, quando a gente der a história do cristianismo, parte 3, a gente vai falar sobre a igreja da reforma. Eu vou trazer para você um discurso do bispo Josip Juraj Maia, bispo croata de Tchakovo. Ele vai fazer a defesa no concílio do Vaticano I, que vai votar a infalibilidade papal. O Papa Inocêncio IX vai se tornar infalível, e ele, como croata, bispo de Tchakovo, vai defender que não pode ser. Por quê? Se o Papa daquela época vai se tornar infalível, por que os outros eram falíveis? E ele vai mostrar, pela história e pelos cânones, que os papas nunca foram infalíveis. E no meio do discurso acalorado, ele vai dizer: o Papa fez isso, o outro Papa desfez, um Papa falou e o outro Papa desfalou, um estabeleceu, o outro queimou suas cinzas, depois arrancou ele do túmulo. E vai dizer muito. E numa das coisas que ele fala, e no período da Idade Média, as prostitutas e meretrizes mandavam dentro do Vaticano. E quem está falando isso não é um protestante, é um bispo da Igreja Católica que tem acesso aos cardinais. Você está entendendo? Mas vamos lá. Essa história vai até... Eu não tenho mais tempo. Acabou o meu tempo. Tinha tanta coisa para falar, gente. Tanta coisa para dizer. No final da Idade Média, quando termina essa era de Tiatira e vai entrar na próxima igreja, na próxima carta, que é a carta de Pérgamo, a carta da igreja reformada, a pré-reforma, os pré-reformadores, os reformadores, e aí a gente vai entrar no período que a igreja começa a modificar, ela se racha. A igreja católica continua, mas nasce a igreja protestante com Martinho Lutero. Mas antes disso um pouco, há uma série, o mundo muda. Olha para cá, pessoal, presta atenção. Esse período de 1000 anos da Idade Média, desde o século V até o século XV, ele é conhecido como Idade das Trevas. Trevas por quê? Porque a humanidade se fechou, o conhecimento era detido por uma minoria
a grande maioria do povo vivia na ignorância, havia muita fome, porque não havia muito comércio, os povos se fecharam, não havia o conhecimento, era cerceado, e pensar era proibido. Se alguém produzisse ou inventasse alguma coisa, era considerado bruxo. Qualquer coisa que fosse dito que contrariasse a Igreja Católica era passivo de ir para a fogueira. Então isso fechou a humanidade, manteve o povo na escravidão da ignorância, e o povo é destruído por causa da ignorância. E essa ignorância trouxe fome, miséria, escassez para o mundo inteiro da época, a ponto das pessoas dentro dos feudos, elas trabalhavam só por comida, eram escravos do comer e do beber, não tinham salário. O salário deles era ter o que comer. Eles plantavam e colhiam, mas o que colhiam era o dono da fazenda, que deixava que eles tivessem uma pecuária de oh, Deus, me ajuda. Um plantio de subsistência. Para viver, trabalhavam de graça. Só pelo direito de usar a terra, que era de outra pessoa. E as terras eram distribuídas pelos reis da época, que tinham o apoio e a bênção dos padres, dos bispos e do papa. Você está entendendo? Um dono de feudo, um senhor feudal, que era um dono de terras, que eram usados pelos colonos, pelos vassalos, pelos pobres, esses donos da terra tinham o direito de matar seus vassalos a hora que quisesse. O que determinava se alguém ia morrer ou viver era o dono do feudo. E ele fazia isso com propriedade, porque tudo que estava dentro da terra, inclusive os trabalhadores, eram dele, propriedade. Inclusive estabeleceram para humilhar, massacrar, manter o controle, o domínio e a humilhação, estabeleceram a prima notte, que era o direito do dono da fazenda, o dono do feudo, de usar a noiva que acabara de casar na noite de núpcias, antes de entregar ao seu legítimo marido. Imagine o que era casar, sabendo que na noite do casamento, os guardas estariam ali, só quem podia casar eram os padres e bispos, e eles, para casar, tinham que avisar ao senhor do feudo que iam casar o fulano e a beltrana. E aí vinham os soldados do senhor do feudo para assistir o casamento. Porque após o padre dizer que vocês estão casados, são marido e mulher, os soldados vinham, pegavam a noiva e levavam ela para o dono do feudo. E ele ia passar a noite com ela, ia fazer sexo com ela à noite, e de manhã ia entregá-la ao seu legítimo dono. Isso era uma prática normal, comum. Por isso aquele tempo é chamado de Idade das Trevas. Mas no final da Idade das Trevas, ali por volta de 1500, 1400 e alguma coisa, o mundo começa a mudar. Deus, arquiteto do universo, começa a mexer as pedras do tabuleiro. O mundo começa a mudar. Na ciência nasce um movimento chamado iluminismo. Os homens começam a ser iluminados outra vez. A ciência começa a se mover. Começam a nascer os cientistas da Idade Média. Apesar de estar sob a égide do governo da Igreja Romana, não podem levá-los para a fogueira. E suas invenções começam a mudar as mentes e o mundo. E aí nas artes nasce o Renascimento. E esses movimentos juntos criam uma coisa chamada antes era teocentrismo. Tudo, o centro era Deus, o centro era a igreja determinava o certo e o errado. Agora nasce o antropocentrismo. O homem agora é o centro. É o homem quem determina o que é o certo e o que é o errado. Agora vai ter no meio da humanidade um novo pensamento, a liberdade de pensar, de entender diferente e expressar a sua vontade, o seu entendimento. Nascem os inventores, começa a mover no meio das artes, da ciência, a filosofia. Começa a crescer o que o mundo chamou de iluminismo. A humanidade sai das trevas, da idade das trevas, para um tempo iluminado, pelo iluminismo. Nas artes, a renascença, começam a surgir os grandes artistas da Idade Média. E aí, o mundo vai mudando, começam a acontecer as grandes navegações. A América é descoberta, o Brasil é descoberto, o mundo
há novas rotas marítimas, há um desenvolvimento crescente, e no meio disso tudo, Lutero aparece e prega na porta do castelo de Wittenberg. Se na ciência houve o iluminismo, se nas artes houve o renascimento, na religião houve a grande reforma protestante. O mundo mudou e começa uma nova era, e essa nova era nós vamos estudar no módulo História do Cristianismo 3. Até lá.